Agora é hora de você participar aqui com os seus comentários, suas perguntas, aquilo que foi trazido ao longo desse programa. Antes de trazer as respostas, eu quero dizer para você que gostou de ouvir o Dr. César hoje, ou gostou de ouvir o Dr. Alisson aqui também, que eles estão também pelo site, também pelas redes sociais, disponíveis com conteúdo muito bom de saúde mental, saúde emocional para você, tá bom? Dr. César, você já sabe, está no site drcesar.com. Isso, lá tem muita coisa legal para você, tá? E o Alisson também está lá no Instagram, @Alisson_BS7. Manda um direct para ele, quer tirar alguma dúvida, fala com ele. Ele atua ali na região de São Paulo, tá em São Paulo? São Paulo, capital. São Paulo, capital. Vale a pena trocar ideia com esses dois profissionais aqui de ponta, tá? Vamos trazer as participações? Temos muitas e já quero agradecer você. Então, a primeira de hoje é a seguinte, vamos ver quem é que está aqui. Diz o seguinte, olha, quando criança eu fui abusada sexualmente pelo meu pai e hoje não consigo confiar em ninguém. Eu não quero a presença de meu pai por perto. Diz essa pessoa que está com uma dor do passado ainda muito forte e não é para menos, né? Ela foi realmente desrespeitada. Sim, a parte final ali eu gostaria de comentar a questão de que ela comenta que ela não quer A presença do a pai. presença do pai. Veja, numa situação traumática, isso também acontece, por exemplo, em abuso sexual. Né? Por vezes a pessoa, ela realmente, e é compreensível, ela não quer a presença daquela pessoa que foi o caso, ela sofreu um abuso sexual. Do pai. Isso. Então, e ela não quer a presença daquela pessoa, né? E tem pessoas que elas entram num conflito, mas eu preciso perdoar, mas eu não quero ele perto. Então, às vezes, quando se perdoa, nem sempre é possível chegar nesse ideal da convivência, né? Tem vezes que não é possível, né? Cada um precisa fazer o possível. Então, ela não consegue lidar com a presença do pai, ok. Agora, trabalhar essa primeira parte que ela traz, né? O que ela pode fazer para ressignificar esse processo, né? Existe a psicanálise traz esse conceito que é uma compulsão à repetição, que todas as pessoas têm, que é justamente de repetir eventos, por mais traumáticos e difíceis que seja, e é como se a gente projetasse isso, espelhasse isso nas outras pessoas. Então, de repente, seja ressignificar isso, né? Pessoas são diferentes e pessoas diferentes provocam em nós emoções diferentes, né? E aí ela pode começar a pensar em perdoar, pelo menos intelectualmente. Comece a pensar, como é que seria se eu perdoasse, né? Porque aí ela vai começar a elaborar esse perdão, porque perdão é um processo, pode demorar mais tempo do que a gente gostaria. E também o perdão, às vezes, ele envolve perdoar de novo, né? Porque quando vem, você acha que perdoou, aí passa algum tempo, você sente de novo um certo rancor, um ressentimento, então vamos trabalhar de novo nesse perdão. Por isso que às vezes perdoar é mais do que uma vez, né? Mas começa a compensar, começa a possibilidade de pensar que ele era um indivíduo que estava descontrolado. Por que estava descontrolado? A gente não sabe essa informação, né? Então é um indivíduo que precisa de misericórdia, precisa de perdão, né? E a importância do perdão, para você que mandou a sua participação aqui, é para você se livrar do ressentimento. Né? Não é para você botar panos quentes no erro do pai, não é para você se aliviar, né? Comece a pensar na possibilidade de perdoar, começa por aí. Eu preciso só fazer um comentário que é muito importante. O que eu tenho visto, experiência de atendimento, literatura, é o seguinte: é sempre muito custoso você tentar seguir a vida sem perdoar, principalmente quando é o pai, mãe, alguém da família. Né? É sempre muito mais difícil para a nossa mente processar estes traumas quando é com alguém próximo, tá? Então, o perdão é isso, é você admitir que houve uma perda. Tá. Houve uma perda irreparável. Poderíamos continuar aqui falando sobre esse assunto necessário por muito, né? Mas temos outros que queremos o comentário de vocês. A Luciana conta o seguinte, ó, gente, sofri violência doméstica no primeiro casamento, fui uma criança que nunca contrariei, meus pais e por isso a dificuldade de dizer não e impor limites interfere em todas as áreas de minha vida.
principalmente afetiva. Desenvolve TAG e faço acompanhamento psicológico. O autoconhecimento e a espiritualidade me equilibram bastante. Olha aí, ela identificou o problema, identificou o dano na realidade atual e ela está buscando ajuda, ela está fazendo a parte dela. E eu estava aqui pensando, tem um texto que eu li de um professor de neurologia da Universidade de Harvard, que ele levanta essa pergunta, ele fala assim, eu procurei ser uma pessoa boa, eu procuro ser honesto, eu procuro produzir para a ciência, eu procuro ajudar as pessoas e não consigo entender como algumas pessoas têm uma tendência de machucar as outras, né? Pessoas que têm uma malignidade. E ele fala assim, eu não sei a resposta do porquê disso aí, né? Então, o cientista, então é difícil explicar. A gente talvez encontre algumas respostas no campo espiritual, né? Mas é importante você realmente trabalhar no tratamento dessa TAG, né, transtorno de ansiedade generalizada, e perdoar também, a gente acabou de falar sobre isso aí, né? Para mudar o comportamento, né? Vai aos poucos, não vai acontecer de uma vez. Deixa eu trazer mais uma. Sei que você está querendo comentar, Alisson, mas vai essa. Meu filho tem traumas que causaram mudanças nele de uma criança inteligente, educada, arrumadinha, hoje é cético. Se acomodou a uma vida medíocre, tendo potencial para ser bem-sucedido. Mente tanto que acredita na própria mentira. É dependente químico, tem crise de ansiedade e depressão. O que posso fazer para ajudá-lo? É a pergunta desse pai, dessa mãe que nos mandou aqui. Olha que pergunta difícil, viu? É realmente muito difícil, é um contexto muito difícil. E talvez o que eu vou falar vai implicar mais do que explicar, né? A gente teria que fazer algumas perguntas aí sobre como foi o processo de desenvolvimento, de acolhimento. De cara, a princípio eu diria, o que você pode fazer? Amar o seu filho. E o que você pode fazer para amar o seu filho? E aqui eu digo, inclusive, para todos os pais, né? Isso é algo muito... É um presente precioso, não é todo mundo que... Todos têm condições de dar, mas nem todos conseguem dar. Dê você mesmo. Então, entregue-se a si, ame o seu filho, acolha o seu filho. Né? O amor é o princípio da mudança. Eu diria também, assim, o que você faz com o problema do seu filho? Como o problema do seu filho afeta você? Você dá uma resposta agressiva, ou desesperança, ou você se deprimiu, ou você fica muito nervosa, ou você dorme mal por causa disso. Então, comece a trabalhar para proteger a sua saúde mental. Porque esse indivíduo ele é adulto, então ele tem a responsabilidade de cuidar da vida dele. Vai cuidar ou não? Não sei. Vai acabar morrendo por causa da droga, uma overdose, uma coisa assim? Não sabemos. Mas uma das melhores respostas de ajuda para ele é você cuidar bem de você se proteger, porque com a sua sanidade mental, você vai ter uma forma de relacionar com ele que vai ser positiva para ele. Se ele vai aproveitar isso ou não, a gente não sabe. Espero que sim, viu? A Gleice também apareceu por aqui, olha só o que ela diz. Eu fiquei com um trauma porque quando a minha mãe e meu padrasto tiveram um filho deles, dividiam a alimentação dele, que era diferente da minha. Além disso, eu sempre sonhei em ter uma bicicleta e eles deram para o meu irmão e não para mim. Ele estudando em escola particular e eu na pública. Sempre teve diferente. Poxa, eu era criança. Manda a Gleice aqui que desabafa e com razão, doutor Alisson. Por um lado, é um mito, né, dizer que lá em casa todos os filhos são iguais. Isso não poderia ser, porque as crianças elas têm necessidades diferentes. Portanto, o pai ele precisa ter um enquadramento, uma abordagem diferente. Agora, neste caso, aí nós estamos falando de valores que foram transmitidos, né, oportunidades e privilégios que foram negados para uma pessoa. Realmente é uma situação muito difícil. Bem, algo que poderia ser feito aí é tentar ressignificar essa situação olhando lá atrás para as condições ou para a percepção do pai. Às vezes o pai ele entendeu que o irmão ele precisava de mais afeto, de mais amor, de mais carinho. Justifica? Não é que justifica. A gente está procurando aqui tentar encontrar uma maneira de você lidar com isso sem tanto sofrimento, né?
E eu pensei o seguinte, acho que não tinha dado na história dela se ela é casada e se tem filhos, não tinha essa informação, né? Se você é casado e tem filhos, então um bom remédio para você resolver essa dor sua, essa injustiça, é você tratar seus filhos muito melhor do que você foi tratada, né? E se você não casou, não teve filhos ainda, mas quando você tiver, pensa nisso, né? Tipo assim, toma uma determinação, vou fazer pelos meus filhos aquilo que meus pais não conseguiram fazer por mim de forma legal. Que Deus te abençoe, viu? Olha, a próxima interação que chegou aqui pra gente, eu quero compartilhar com você, diz assim: eu tenho 54 anos hoje e passei por vários traumas na infância. Fui molestada pelos meus 2 irmãos e com a idade de 17 anos fui estuprada por um namorado que, na verdade, eu nem queria ter. Depois disso, desencadeou vários outros traumas. Fiquei grávida e fui obrigada a fazer um aborto. Depois, uma sequência de 5 abortos. Nunca tive estrutura emocional para enfrentar essas coisas. Sofri e sofro muita tristeza que nunca acaba. Me sinto uma pessoa rejeitada por minha família. Tinha depressão desde pequena e minha família nunca entendeu que eu precisava de ajuda. Sinto muito por você que mandou essa interação aqui. E nesse mundo a gente não vai ter tantas respostas para os problemas que a gente enfrenta, não é, gente? O próprio Cristo falou, no mundo vocês vão ter tribulações, né? Vocês vão ter problemas, passar por problemas. Alguns, infelizmente, mais do que outros. Algo que eu achei interessante quando ela diz que sobre a estrutura, veja, se você pensar bem, e talvez seja um exercício mental isso, tentar imaginar, encontrar pontos. Eu sei que a história é muito difícil, sua história realmente me tocou, mas houve recursos que você utilizou para suportar essa situação, né? Houve recursos. Para sobreviver. Para sobreviver, exatamente. Né? Ela precisou de recursos com o namoro, depois na questão da gestação, do aborto. Ela utilizou de recursos. Isso é um bom sinal no meio de tudo isso, todo esse sofrimento, um bom sinal. Tem recursos que de repente podem ser canalizados para provocar mudanças maiores e que produzam um conforto maior para ela, né? Exatamente. Foi uma boa observação sua, Alisson, porque ela não surtou, quer dizer, com esse histórico todo de traumas e aborto, tudo isso, você não... O que é surtar? Você não entrou no mundo da loucura, você não perdeu o seu juízo, né? Você não saiu da realidade. Então, isso significa que o seu cérebro está ainda conseguindo funcionar de uma certa forma que está mantendo você na realidade, né? Eu diria quase o que eu disse para outra pessoa anterior, né? Trate você muito melhor do que você foi tratada, porque muitas vezes uma criança foi maltratada ao longo da infância e ela meio que repete isso ela com ela mesma na vida adulta, né? Então observe para ver se você não pega pesado com você, não é muito dura com você e aí pega leve, né? Eu vou trazer aqui, não está no protocolo, mas a revista Esperança Sentimentos e também a revista Esperança Mente Feliz podem te ajudar. Todos vocês se inscreveram aqui pra gente hoje, com muito carinho eu trago aqui essa oferta, ela é gratuita e vai te ajudar nos passos aí para cura, tá? Que Deus abençoe você. Vamos trazer uma próxima interação? Quem está com a gente agora está contando a seguinte história. Através da convivência próxima com amigos de colégio de minha filha, chegou ao meu conhecimento de que um de seus melhores amigos sofreu um abuso na infância, que ocasionou sequelas psíquicas graves e que perduram na adolescência, refletindo de forma grave em sua vida. Ele é uma pessoa linda, que a gente adora ter por perto, mas que não tem conseguido sustentar seu emocional. Falta muito às aulas, tem insônias, delírios. Como podemos ajudá-lo? Carinho aqui. Ali não fala de tratamento, né? Então, está sendo descrito aí de que a pessoa tem uma história com consequências emocionais complicadas, né, Alisson? Então, isso cabe realmente um tratamento intensivo que envolve a psicoterapia, envolve, talvez, se estiver na escola, da psicopedagogia, envolve medicação, né? E o empenho desse indivíduo de realmente seguir esse tratamento e participar, né? Fazer o vínculo terapêutico ali para ter resultados. Que legal essa família, né? Tentando intervir, tentando dar aquilo que essa pessoa talvez não teve, dessa estrutura familiar
tão importante. Antes tarde do que nunca, do que mais tarde. É interessante até que a Bíblia fala um texto assim que diz que quando você perdeu por alguma razão seu pai, sua mãe, por terem sido talvez grosseiros ou coisa assim, Deus provê outros pais e outras mães, né? Tá aí um caso. É algo que me chamou a atenção, não sei se é o contexto, mas identificar se o abusador ainda faz parte do contexto, né? É importante, sempre cabe dizer, é importante denunciar, é isso aí. Afastar. Afastar, sim. Evitando, né? Procurar o cônjuge ou alguém que possa ajudar nesse contexto. Ó, o nosso tempo está quase acabando, mas tem uma última que eu quero trazer aqui. Vamos trazer e vocês comentem rapidinho. Olha, ela disse o seguinte: existe relação entre o trauma infantil e a troca de gênero ou homossexualidade? A Bíblia fala sobre isso? Doutor, como o senhor trouxe seu livro aqui, doutor Alisson, fala pra gente. Eu sei que o doutor César poderia responder também. Existem vários traumas na nossa vida. O trauma sexual, veja, o trauma sexual é o mais sério, é o mais impactante, porque ele vai culminar em todas as outras áreas da vida. É possível uma pessoa que ela, por exemplo, passou por um trauma de abuso sexual infantil, isso influenciar na expressão da sexualidade dela? Totalmente. No Ministério Amizades Verdadeiras, é o que a gente vê bastante, tá? São pessoas que têm atração pelo mesmo sexo, mas que vêm ao ministério e frequente os relatos, elas tiveram abuso sexual, tiveram uma infância com pais abusadores, uma infância traumática. Isso é totalmente possível. Agora, a Bíblia também fala que a gente não precisa ficar refém disso, né? Exato. Dá tempo de ler? Não dá. Tá. Conta pra gente o contexto. Está em 1 Coríntios? 1 Coríntios 6. Menciona que o nosso telespectador vai fazer a tarefa de casa. Certo. Aqui nesse contexto, 1 Coríntios 6, o verso 9 o verso 11. Diz assim, ó: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? E ele começa, né? Impuros, idólatras, afeminados, que são homossexuais, sodomitas. Ele termina dizendo: tais foram alguns de vós. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que o cristianismo, a palavra de Deus, ela tem poder para alterar até mesmo um trauma que trouxe uma alteração na expressão sexual de uma pessoa. Então, o evangelho ele é poderoso também para operar essa mudança, né? Olha, quero agradecer aqui a sua participação, com muito respeito que a gente traz essas histórias aqui para tentar ajudar outras pessoas em situação parecida com a sua, em dificuldade. Obrigada, doutor Alisson. Foi um prazer. Doutor César, sempre um prazer tê-lo aqui nos ajudando, viu? E você de casa, olha, que Deus seja o seu maior ajudador em todas as circunstâncias da sua vida. Doutor César fala sempre aqui, é possível vencer, tem solução, vai atrás. Não desista. Então, a gente está aqui na torcida, trazendo orientação, mas também confiando que Deus pode e vai te ajudar, tá bom? Até o próximo Vida e Saúde. Tchau!